que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Legal, não, e vamos hoje, nessa sexta-feira, mais uma história de sucesso. Estamos recebendo aqui nos estúdios no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o Paulo Barnabé, da Center Imóveis. 3 décadas já de confiança e realizações, uma trajetória bacana desta empresa aqui na cidade de São Carlos. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Jotinha, bom dia, Garmendia, bom dia aos ouvintes da rádio aí. Vamos contar um pouquinho dessa história bacana. Vamos sim. 3 décadas, 30 anos já a Center Imóveis inserida aqui em nossa cidade. Gostaria que você falasse o começo dessa história, até fora do ar. Estávamos relembrando coisas, né, da época que se alugava linhas telefônicas. Como começa a história da Center Imóveis? Jotinha, vamos lá. A história começa com os telefones. Na época, meu pai e minha mãe começaram vendendo e alugando o telefone, né? Nós ficamos bons anos fazendo isso. Depois foi inserido o celular, também, que não, como eu estava comentando com o Garmendia agora, né? As linhas telefônicas não existiam, tinham que comprar no mercado paralelo, né? Então meu pai na época viu essa necessidade junto com a minha mãe e começaram a revender, comprar, revender linha, alugar, vender parcelado, né? E aí a gente ficou bons anos trabalhando com as linhas telefônicas. Depois começaram os celulares. Você trabalhava em casa, inclusive? Trabalhava em casa, nós tínhamos um escritório em casa. E depois as linhas celulares, né, que também não tinha, vocês ficavam esperando por muito longos anos por um celular, e alguém que tinha necessidade acabava tendo que comprar no mercado paralelo. Então a gente comprava e revendia essas linhas, né? E depois nós mudamos para esse prédio que nós estamos até hoje, na Rua Conde, ali entre Dom Pedro e São Joaquim, que foi a princípio com o celular. E a mudança foi muito rápida, né? Aí, quando a gente viu que o celular, que as privatizações estavam chegando, e você vê que o celular a linha telefônica era um patrimônio, né? Você declarava imposto de renda, né? Exatamente. Uma linha telefônica, né? Pessoas faziam renda com o aluguel do telefone, né? E de uma hora para outra isso, em questão deixava de herança, né? Sim, né? E a gente viu a mudança foi muito rápido, né? Em questão de um ano e pouco, todo mundo passou a ter uma linha telefônica, né? Popularizou muito rápido, né? E aí que veio a nossa mudança de partir para o mercado imobiliário. A gente já tinha um pouco de conhecimento da cidade, já conhecia muita gente, já estávamos nesse mercado. A minha família, tanto meu pai quanto minha mãe todo São Carlense, né? Aí nós adquirimos uma pequena imobiliária na cidade para dar o start ali, para pegar um pouquinho do know-how, e dali para frente fomos crescendo, trabalhando, e estamos aí, já estamos há 30 anos no mercado. Paulo, é interessante você falar isso dessa transição, porque o momento do empreendedor a gente sempre gosta de buscar essas histórias, né? Tem grandes empresas que não sabem se adaptar à transição, né? A gente vê hoje no mundo que a gente vive, a Kodak, por exemplo, liderava na fotografia. De uma hora para outra o negócio deles acabou. Tantas outras, né? E no caso de vocês, o negócio de vocês acabou em 6 meses. Sim, praticamente, sim. Né? Como é que foi essa preparação e identificar? Porque vocês zeraram, tudo bem, vocês tinham esse know-how de compra e venda, mas era um outro ativo, né? Um outro mercado, outras necessidades. Como é que teu pai, tua mãe e você, já inserido nisso, trabalharam? Então, na época, minha mãe, né? Eu já tinha perdido meu pai nessa época, né? E ela mais um desafio, né? Ela teve essa percepção da mudança, que telefone estava com os dias contados, vamos dizer assim, né? Porque muita gente deve ter achado que ia durar mais, né? Sim, com certeza, né? E como a gente estava inserido ali no mercado do telefone, a gente viu que começou começou a abrir linhas, né? Muito rápido, né? Que a gente falava que não tinha linha telefônica, né? Sim, sim. Então a gente viu ela teve essa percepção, foi no momento que a gente viu a necessidade de mudar, já estava meio inserido em mercado, que nós começamos
com a parte de imóvel, né? Aí que... E numa cidade que tem muita imobiliária, né? Sim, uma cidade que o mercado imobiliário é muito forte, né? Eu acho até por causa das universidades, das grandes indústrias que nós temos aqui, né? E minha mãe teve essa percepção e a mudança foi boa. Teve que fazer rápido. Teve que fazer rápido, tivemos que aprender meio que na marra ali, que não tem escola para isso, né? Quem tem comércio aí, acho que a grande maioria aprendeu acho que tá no sangue um pouco, assim, né? A gente sempre teve, a família toda, meu pai também, todo mundo sempre teve comércio. Aí ela teve essa mudança, depois meu irmão também, que tá junto com a gente lá, e a gente gosta do que faz, gosta do comércio e estamos trabalhando. Nessa fatia do mercado imobiliário, Paulo, hoje muito se fala dos universitários, mas é só os universitários que dá essa dinâmica para o mercado imobiliário? Eu digo mais na questão dos aluguéis de imóveis, tudo, ou existem outros setores como indústria, porque além dos estudantes, a gente tem muito pesquisador aqui na cidade. Tem. Como que é dividido essa fatia? Sim. Ô Jota, assim, o estudante, ele é sazonal, né? Ele tem o período dele ali logo após o resultado das universidades, que tem um movimento muito grande, né? Que ele faz no mercado imobiliário, é excelente pra gente, os estudantes, né? Eles são muito bem-vindos, eles permanecem por longos anos nas cidades, né? No mínimo 5, 6 anos eles ficam Muitos nem vão embora. Então, pra gente isso é excelente. Mas uma coisa que eu tenho notado, que eu acho que é um perfil da cidade de São Carlos, são as indústrias, né? Então, nós alugamos muito imóvel para a indústria, muito, galpões, barracão, indústria, área comercial. Então, nós temos um departamento exclusivo lá na imobiliária para lidar com o pessoal da indústria. Não é só o residencial, não é só quem vem trabalhar. Não, é a instalação de novas empresas que estão crescendo. Então hoje tem uma demanda grande por imóveis comerciais, principalmente industriais, vamos dizer assim. Certo. Sabe? Então a São Carlos tem essa motivação muito boa do pessoal investir na cidade. Acho que até por conta até das próprias universidades, né? De ter esses talentos na cidade que acabam criando suas empresas na cidade, ficando aqui. Quantas grandes empresas a gente conhece aqui que nasceu dentro das universidades? Sim. Né? Eu mesmo tive a oportunidade nesses 30 anos aí de ver empresas que começaram em galpões aí de 200 metros quadrados, hoje tem uma sede imensa, tem esse prédio próprio, é gratificante isso daí pra gente ver o crescimento, a gente acompanhar alguns clientes aí ao longo dessa jornada aí. Voltando para a empresa, para a dinâmica da empresa, chama atenção o passarinho. Quando você às vezes você vê o anúncio Center Imóveis, às vezes você nem lê o Center Imóveis, mas vê o passarinho. Isso faz parte, né? É o mascote, da empresa. Como nasceu esse? Hoje tem um nome, isso daí. É o Barnabé. Não, o Barnabé é o Barnabé do mascote. No mundo do marketing tem um nome, isso daí, acho que é personal brand, um negócio assim, sei lá. Como que nasceu o Barnabé? Olha, nasceu meio por acaso, viu, Jotinha? Porque nós precisávamos. Tem uma funcionária nossa. Na época a gente estava meio com telefone, meio com imóvel ainda na hora. E nós contratamos um designer para fazer a marca, as coisas. E ela brincou, ela falou: por que você não faz um passarinho falando ao telefone? E ele desenhou, a gente achou simpático na época. E ao longo do tempo a gente já veio fazendo várias transições do nosso... É um mascote antigo, né? Isso, bem antigo, bem antigo. Então, antes ele tinha uma casinha, depois tirou um pouquinho, aí agora a gente fez ele em formato 3D, que foi apresentado, tem uma parceria com vocês lá no cinema, né? E tá evoluindo, e agora vai vir novidades daqui a pouco tem novidade com o nosso passarinho aí. Legal. São detalhes, né, Garmendo, que chamam a atenção. E no mundo do marketing isso é fundamental, né? A gente vê muita gente, o pessoal chega na imobiliária e fala: pô, me chamou a atenção, eu decorei o telefone, né? Agora tudo no WhatsApp, né? Então a gente tem o passarinho criou uma referência aí, porque nós já trabalhamos a marca há mais de 20 anos que tem o passarinho, muito tempo, né? O Paulo, eu perguntei antes essa transição, e hoje
o mercado imobiliário enfrenta, eu não sei se uma transição ou se é uma concorrência, que são as plataformas, né? Não só o Airbnb, tem outras plataformas. De que maneira vocês avaliam isso? E se é uma transição ou vocês acreditam que vão ser mercados paralelos, compartilhados? Como é que você avalia isso como alguém que já tem 30 anos de experiência e que já viu outras transformações, né? Hermínio, eu acho que vai trabalhar em paralelo, porque, como eu falei assim, indústria, comércio, procura uma imobiliária, né? É diferente a tratativa em contrapartida com essas plataformas, né? Agora, as plataformas, a gente tem que apresentar um diferencial, né? Para as imobiliárias sobreviverem, né, a essas mudanças. Eu acredito que com o diferencial no atendimento, um atendimento mais humanizado, uma proximidade com o seu cliente, que essas plataformas acabam não tendo, né, numa cidade interior como São Carlos, eu creio que isso daí que vai ser o diferencial para a gente, porque é mais um concorrente, né? É como se fosse uma outra grande imobiliária. É uma outra grande imobiliária, né? Sem dúvida disso. Mas a gente trabalhando com a gente conhece, a gente é específico do mercado são carlense. Então, você sabendo do mercado, sabendo do seu cliente, tendo um tratamento, uma atenção diferente para esse cliente, tanto para quem aluga, né, como para quem, tanto o proprietário, tanto para o inquilino, e acho que dá pra gente brigar de frente com essas grandes plataformas, sim. O atendimento, você fala, a gente fala de uma maneira geral, não só no mercado imobiliário, mas cada vez mais ele é um diferencial. Vamos pegar o cinema, as novelas, tratavam antigamente imobiliário era uma coisa chata, né? Sim. O cara cobrando, né? Era um personagem colocado num outro jeito. Hoje mesmo a mídia retrata de uma outra maneira, né? Sem dúvida. O corretor de imóveis é um cara preocupado, acelerado e tudo. É esse caminho mesmo, né? Você Sem cada dúvida, vez mais ser alguém que se preocupa com a necessidade, né? Acho que assim, e você tá mexendo, principalmente com quem compra, né? Você tá mexendo com o sonho da pessoa, né? Então muitas vezes a pessoa trabalhou lá uma vida toda para comprar um imóvel, né? Não é como uma peça de roupa que você compra ao longo da vida de centenas. Tem pessoas, a maioria vai comprar só um. Isso, a grande maioria é o sonho, né? Você falou que é o sonho da casa própria, né? Isso é uma coisa do brasileiro, né? Então, você tem um atendimento, você tem um diferencial ali, um cuidado na hora de se atender as pessoas, isso é essencial, né? Eu fui, inclusive, eu participei, posso falar aqui, né? Porque não é como é que a gente chama hoje, como é que fala, Pri? Quando Fake? É real, eu adquiri o imóvel com vocês e aí me chamou a atenção a negociação, né? Muita gente no mercado imobiliário, não é isso, eu não mudo aqui assim, não é assim, né, cara? Assim, é diferente você comprar uma roupa, alguma outra coisa. Sim. Porque está inserido num contexto familiar, do lugar que você quer morar, de atender necessidades. Me chamou muito a atenção nisso, a disponibilidade de vocês de terem flexibilidade mesmo em valores e em comissões. Me chamou a atenção isso. A gente, Garmendia, que eu falei pra você, a gente precisa ter essa necessidade do dia a dia, né? Tanto numa venda ou mesmo numa locação, né? Então, se a pessoa vem de fora para a cidade, essa pessoa precisa ser bem atendido, sabe? Então a gente vê a necessidade. Imagina só uma pessoa que sai da sua cidade para deixar seu filho numa cidade muitas vezes 300, 400 quilômetros de distância, a molecada cada vez mais jovem passando na universidade, 17 anos, morando fora de casa pela primeira vez. Então a pessoa tem que se sentir acolhida em São Carlos. Um dos primeiros contatos dela na cidade é a imobiliária. Muitas vezes antes que a universidade. Muitas vezes. O cara muitas vezes passou, nem conhece o campus ainda aqui da cidade, já nos procura, já entra em contato, você faz vídeo, faz uma videochamada, mostra o imóvel. É o primeiro contato com a cidade com a imobiliária, né? Então tudo isso você tem que flexibilizar, tem que facilitar a vida do estudante. E depois que ele vai ter contato, acho, com uma loja de imóveis para mobiliar o apartamento, com o lugar que ele vai comer, com o transporte dele, né? Então a imobiliária, eu vejo que realmente mudou assim o perfil, né? De atendimento. E São Carlos mantém um padrão
muito bom disso, né? Se eu comparar acho, com outras cidades aí, São Carlos, acho que se destaca o mercado imobiliário, é um mercado bem pujante, assim, que está sempre crescendo. Paulo, qual a estrutura hoje da Center Imóveis? Quantos colaboradores? Hoje a gente conta com 20 colaboradores, né? A gente tem um departamento de venda exclusivo, pessoal que trabalha só no departamento de vendas, um departamento de locação. Aí a locação nós temos um pessoal que faz a desocupação, tem o nosso gerente de locação, tem a pessoal do financeiro, temos um pessoal especializado só em manutenção, que para dar esse respaldo até pro nosso inquilino lá, que teve um vazamento, entrou uma manutenção no imóvel, então nós temos um departamento especializado em manutenção para dar esse total respaldo pro morador. Planos para o futuro, além da atualização do Barnabé, que agora está em 3D. Do novo Barnabé. Os planos são bons, vai vir alguns lançamentos, aí a gente está ansioso agora em setembro. Deu uma melhorada nessa expansão de empreendimentos, tudo. Sim, parece que a prefeitura deu uma agilidade, agilizou. Desenrolou, né, meio de campo, verdade. E agora, em setembro, agora a gente vai ter um lançamento bem legal aí de 88 casas ali, bem próximo ao Dama. Casas. Bom. É um produto, assim, diferente para São Carlos, que ainda há muitos anos não tem. A cidade é carente de casas próprias, então vai ser um condomínio com 88 casas lá da construtora Imper de São José do Rio Preto, e o lançamento é em setembro. São casas em condomínio fechado de 3 dormitórios, 140 metros, e um produto um diferencial para São Carlos. Vai ser um produto novo, inovador, que São Carlos não conhece, não tem esse produto para vender, né? Uma localização excelente, bem na rotatória da saída norte da Federal ali, certo. Numa área que tem encostado ao Village 4. Tá. Então uma região legal, nobre, uma região que está crescendo muito, que o setor de desenvolvimento da cidade é para lá, inclusive, né? Sim, você pode ver a parte comercial se desenvolveu muito naquela região, né? A região do mall ali do Dama tá excelente, né? Tá um crescimento muito bom naquela região lá. Você citava, inclusive, os galpões, a instalação de novas indústrias e empresas. Já são, acho que, 2 condomínios logísticos e devem vir outros. Tem empresas vindo todas depois também aquela região. É o prosseguimento, né? Deve ter muita coisa nesse sentido vindo para São Carlos. Sim. Também, né? E São Carlos, assim, além da indústria, né, Garmendia, que tem, acho que, esse respaldo das universidades, tem essa questão logística, né? Centro do estado. Centro do estado de São Paulo, né? E então você vê essas empresas de logística crescendo muito aqui na cidade, depósitos, e as compras online crescendo muito, né? E então cada vez mais acho que a necessidade por esses centros logísticos, grandes armazéns para atender a necessidade dessas empresas, lado, né? A Honda, a própria Volkswagen, verdade, aqui em São Carlos, né? Então acaba atraindo grandes empresas para a cidade, e a nossa localização, né? Centro do estado de São Paulo, saída para todo lugar, e rodovias que está ampliando muito, né? Você vê o Washington Luiz todo em reforma, sentido Ribeirão, fazendo ampliação da duplicação, a Washington Luiz a 3ª faixa. Eu acho que tudo isso vem favorecer muito São Carlos, com esses centros logísticos, com as indústrias daqui. Eu acho que só tende a favorecer muito mais São Carlos. Legal, então, Paulo. Bom, a Center Imóveis está caprichosamente instalada na Rua Conde do Peão. Por que caprichosamente? O Garmendia não sabe, mas ali há muito tempo atrás era um restaurante Caprichosa. É uma pizzaria. Minha mãe me levava, ela já era pequenininha, a gente ia lá comer canelone. Eu lembro muito bem daquele prédio lá. Pro Cadu Pradella também participar, já que é aniversário de 50 anos dele, vai fazer uma pergunta também aqui pro Paulo. Vamos lá. É interessante que ele pergunta aqui, se a revisão do plano diretor pode ajudar ainda mais o setor imobiliário. Pode, sem dúvida. Eu acho que consegue. O plano diretor é muito importante para a cidade, né, Garmendia? Eu acho que tem que ver os vetores de crescimento, participar junto à sociedade para ver as necessidades de infraestrutura nesses bairros, né? Principalmente de trânsito, né? Acho que São Carlos, né, ao longo do tempo aí, a gente nunca viu uma obra de grande porte para o trânsito, e a cidade está crescendo.
A cidade está crescendo. Hoje você pegar por volta do 6 e pouco, você vai, onde você vai para São Carlos que não tem trânsito? Trava tudo, né? Então acho que o plano diretor, sem dúvida, eu acho que tem que rever esses parâmetros aí e desenvolver, que vai basear a cidade para os próximos, acho que o plano diretor fica 10 anos, isso, né? Então é uma coisa que você tem que pensar em 10 anos para frente. E se a gente olhar 10 anos para trás, ver quanto a cidade cresceu, né? Pois é. Muito, né? Quantos empreendimentos novos teve em São Carlos, né? Lugar que a gente nem imaginava que ia ter prédio, né? Legal. Paulo, algo mais que gostaria de registrar nesse momento que nós deixamos de comentar? Eu queria agradecer a oportunidade aí, Jotinho, Garmendia, e dizer que a imobiliária está lá à disposição, quem precisar alugar desse novo empreendimento aí que está chegando. Em breve a gente volta aqui com mais novidades, que setembro vai ter essa novidade legal para São Carlos aí, que são essas casas da Ímper aí. Quem tiver interessado, procurar a gente lá no 3373-4040. E a imobiliária na Rua Conde do Pinhal? Rua Conde do Pinhal, 2255, entre a Dom Pedro e a São Joaquim. Maravilha, então. Obrigado, Paulo. Manda um abraço lá pro Barnabé. Bora já, entregarei. Agora em 3D, né? Mais 3D fácil. Mais fácil de abraçar, né? Valeu, então. Nós conversamos com o Paulo Barnabé da Center Imóveis.